Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite de terça-feira para mais um vídeo do canal Espírito. E eu espero que você esteja ligadinho aí em tudo que vai ser dito aqui. Bom, para você que já é inscrito no canal, papel e caneta na mão, depois vai para o seu lugar secreto. Para você que está passando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que você possa encontrar a resposta para as dúvidas que você tem através do Espírito Santo e muitas vezes através daquilo que o Espírito Santo traz através dos vídeos que eu gravo aqui. Amém? Porque não é teologia, não é o Emerson, é palavra. Jesus falou assim, ó, se permanecermos na palavra dele, nós seremos discípulos dele e conheceremos a verdade que liberta. Quem é a verdade que liberta? É ele. A verdade é ele, quem liberta é ele, Jesus Cristo. Amém? Bom, então vamos lá. Hoje eu quero ser muito rápido porque é uma palavra simples. E eu quero voltar a falar de lei. Por quê? Ainda sou muitas vezes torturado com as perguntas em relação à lei e mandamentos. As pessoas ainda teimam que não, Jesus ele viveu as leis e os mandamentos. Eu cansei de falar, Jesus ele viveu as leis até um determinado momento. Tanto que no livro de João ele fala assim, olha, a lei e os profetas só vêm até aqui. Daqui para frente é pregado o evangelho da verdade e do amor. Então quer dizer, o próprio Jesus deixou bem claro que lei e mandamento acabou ali, profetas, acabou naquele momento. No livro de João, pode procurar lá. Então nós vamos falar sobre a justificação pela fé em Cristo e não por lei, não por obras da lei. Amém? Então anota aí. Romanos capítulo 3, eu vou ler do versículo 20 até o versículo 24. Tá bom? Romanos capítulo 3, do versículo 20 ao 24. A justificação pela fé em Jesus Cristo e não por leis, não por mandamentos. Você vai entender, tá bom? Vamos lá? Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que falar sobre esse versículo? O primeiro versículo que eu li. Tá bem claro aqui, ó, que ninguém será justificado por aquilo que fez pela lei, porque a lei era onde se permitiam tantos pecados. Tantos pecados foram cometidos mediante a lei e os mandamentos. Quantos pecados... Até hoje se peca, sim, até hoje se peca. Mas porque começou lá. O ser humano, ele começou a pecar e não parou mais. Eu mesmo, como eu falo sempre, eu sou falho e pecador ainda. Não existe ninguém que vai ser livre de pecado e falha. Não. Se algum líder vem falando assim, não, porque eu sou ungido de Deus, eu não tenho pecado. Tá cheio de pecado. Já começou a pecar aí. Todos nós somos ungidos de Deus, mas todos nós vamos morrer falhando e pecando de alguma forma. Em palavras, em pensamentos ou em atitudes. Para pensar. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Bom, a lei, ela praticamente termina quando Jesus derrama sobre nós a graça. Quando ele morre, por isso que eu falo que quando o Espírito Santo me trouxe o nome do canal Espírito, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. A inspiração para viver não nos foi dada através de leis e nem dos mandamentos escritos em tábuas de pedra. Por quê? A lei, no que diz aqui, e que é verdade, quando existiam as leis e os mandamentos, o povo pecava muito. Os reis lá, Davi, por exemplo, Salomão, que tiveram várias mulheres, se prostituíram, foram traidores das suas esposas. Davi até matou um homem para ficar com a esposa dele. A lei e os mandamentos só trouxeram pecados horríveis, monstruosos. Ainda hoje pecamos de forma horrível e monstruosa, mas vivemos a graça e a justiça de Deus. Então entenda que aqui está muito claro aquilo que tem que ser entendido. A justificação tem que ser pela fé em Jesus Cristo, não por leis e mandamentos. Paulo fala o quê? Não mais os mandamentos estão escritos em tábuas de pedra, mas em tinta, em papéis de forma de carne, que são os nossos corações.
Entende? Perdão, gente. Não são mais leis e mandamentos que podem fazer algo pela nossa vida. É a graça. A graça, a fé, o crer em Jesus Cristo. O que diz aqui no finalzinho? Olha. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. E aí a gente vê esse monte de balela pregada sobre mandamentos, 10 mandamentos, tábuas de pedra, as leis, que vivemos sob as leis. Só que se você busca perguntas em relação às suas dúvidas, tá tudo de Mateus Apocalipse. Como eu falei, quando Paulo fala que o Ministério da Morte, o que é o Ministério da Morte? O Velho Testamento. Que as leis e os mandamentos já não existem mais. O próprio Jesus também fala que viveu as leis, mas até um determinado ponto, que depois dali foi revelado o Evangelho da Graça e do Amor. Você entende? Não tem nada com lei e mandamento, gente. Não tem nada com leis, porque a lei foi o maior motivo pelo qual as pessoas conheceram os pecados. Então fica aí a palavra. Romanos 3, do 20 ao 24. Amém? Não tem nada com lei, não tem nada com mandamento. A nossa vida tem que estar nas mãos dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o mais importante. Amém? Bom, gente, muito obrigado. Espero que essa palavra tão simples possa ter tirado alguma dúvida do seu coração. Que você possa não mais usar o véu que cobre o seu rosto, mas se converter a Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Muito obrigado. Para você que está passando pela primeira vez, mais uma vez, inscreva-se. Se você sentir no seu coração, inscreva-se e compartilhe a verdade com outros para que outros possam sair desse bolsão de mentiras que vemos sendo pregado por aí, tá bom? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu. Até mais.